Amém. Glória a Deus. Hoje estamos caminhando aí para mais uma pedra sendo levantada, a palavra de Deus sendo entregue, e nós vamos estar, irmãos, hoje falando sobre a conquista. Lá no passado, foi edificado no Jordão, e eles conquistaram. É o que a gente está dizendo no dia de hoje. Quando existe altar escondido, vida com Deus escondida, a sós, a recompensa é conquista, vitória, realização dos sonhos. E se a gente, irmãos, olhar para nós, fazemos aí uma análise, se a gente, cada um olhar para a sua vida e tirar, como foi esse ano de 2024, esse ano que está quase terminando, e a gente fazendo uma reflexão, você vai ver que muitas coisas, às vezes, você não conquistou. Às vezes, como diz, bateu na trave, chegou perto, quase venci, quase realizei o sonho, quase conquistei, quase deu certo. Mas tem gente que, irmãos, vive nisso, entrando, saindo. Se olhar, não é propriamente 2024. Se olhar, às vezes é 23, 22, 21, 20, 1990. Muito tempo. Muitas são as pessoas que estão presas nessa situação que ela não consegue romper. A gente precisa entender, irmãos, que a vida do crente, do cristão, é uma vida diária, constantemente, de lutas que precisam ser travadas no mundo espiritual. E que a gente hoje vence uma batalha, amanhã já vai ter outra. Vai ter um leão para você derrubar, vencer, para você passar adiante. Então a nossa luta é constante, e a gente vê, irmãos, que muitas pessoas que acabam se conformando com quase, não tá bom, melhor pingado do que certo. Irmãos, a gente precisa mudar nossa mentalidade. Os céus estão abertos, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre nós sem medidas, são muitas coisas que Deus quer fazer através de nós e por nós, para que o nome dele seja glorificado, mas muitas vezes nós estamos aceitando sempre o pouco, ou quase nada, ou isso tá bom, é melhor assim do que não ter nada. E a gente vai ver aqui hoje, irmãos, que pelo menos 4 coisas importantes precisamos aplicar na nossa vida para a gente então poder vencer. Porque eu vejo que a fé nos faz alcançar grandes vitórias. Depois eu vou ler com você 1 João 5,4. A Bíblia nos mostra que o nascido de Deus, você é nascido de Deus, você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. E o nascido de Deus, a Bíblia diz que vence o mundo, Ou seja, conquista, vence, irmãos, tem direito à vitória. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar Paulo falando que em todas as coisas nós somos mais do que vencedor, Irmãos, dentro de nós, não sei se você consegue entender dessa forma aqui, tem o DNA de vitória, de conquista. Você nasceu para vencer, você diante dos olhos de Deus é um grande vencedor, mas as lutas, as batalhas, as derrotas, os fracassos têm bloqueado muitas pessoas. Eu não venci na minha vida sentimental, eu abri mão, eu não venci no meu relacionamento, abri mão, não venci na realização do meu sonho, eu abri mão do meu sonho, eu não venci nisso, naquilo, eu vou parar por aqui. E não é bem assim. Mesmo que você teve altos e baixos, irmãos, coloque isso no coração. Você nasceu para vencer. Acabamos de cantar, louvar a Deus. Nasci para vencer. Você é um vencedor. E o que a Bíblia nos mostra, está aí na tela, 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele é 1 João 5,4. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, com a nossa fé, nós vamos então conquistar, vamos vencer, vamos então passar adiante para a glória de Deus. Vamos pegar aqui o texto base, que eu até mencionei, Números 33, do verso 51 ao 54. Diz aqui a palavra de Deus. Aqui está piscando bastante, as outras devem estar também, Não sei. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã,
Lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens e funções e desfareis todos os seus altos. 53. Tomareis a terra, possessão nela, né? E habitareis. Olha agora, igreja. Porquanto vos tenho dado essa terra para o quê? Olha o que Deus está falando. Portanto, tenho dado essa terra para possuí-la. Aqui entra a palavra conquistar, né? Possuir, conquistar, né? É ter, irmãos, é você, então, tomar posse, possuir. Então Deus está falando assim, olha, eu tenho grandes coisas para você possuir, para você conquistar, para você então, né, tomar posse. Agora, igreja, precisa do nosso posicionamento, precisa da gente então se posicionar como filho de Deus, para então receber essa palavra, possuir. Amém? O ano ainda não terminou. Talvez você pode ter jogado seus planos no rabo, para cima, como diz o ditado, né? Tem gente que já chutou o pau da barraca, porque não aguento mais, esse ano para mim já chega, não quero, e não é bem assim, irmãos. Um dia para Deus é como 1000 anos. Amém, igreja? Que o Senhor possa despertar isso dentro do seu coração, se está adormecido. O ano não terminou. Ainda neste ano, se você crer, Deus vai te fazer conquistar. Deus vai fazer você realizar os seus sonhos. Deus vai fazer você, irmãos, avançar. Porém, você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a nossa parte? Hoje aqui eu nomeei 4 pilares, 4 características que nós precisamos aplicar na nossa fé, que eu nomeei aqui, claramente tirando da Bíblia, né? Filipenses 3, a partir do verso 12. Hoje pela manhã eu estava pontuando esse posicionamento. Paulo vai falar de 3 e depois eu vou mostrar mais um. E aí a gente vai aplicar a mensagem nessa palavra aqui, para você então conquistar, para você vencer, para você então passar adiante. Filipenses 3, o verso 12, está escrito assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Pelo qual todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes algumas coisas de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém. Glória a Deus. Eu não vou, irmãos, estender nessa parte aqui, mas é importante a gente pegar esse conselho de Paulo. Aqui o Paulo está falando de conquistar. Ele está falando assim, ainda não conquistei tudo que eu quero. Ainda não tive as vitórias que eu desejei. Levando para o lado de sonho, ainda não realizei os meus sonhos. Mas olha o que ele diz, igreja: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeiro posicionamento é esse, irmãos: esqueça aquilo que não deu certo. Esqueça, irmãos, aquela frustração. Talvez você teve um ano que algo em algum momento marcou de forma negativa, e você tem carregado essa frustração, e aí essa frustração está te prendendo, está, irmãos, paralisando a sua vida. Você está sem conseguir reagir, porque a frustração tem te dominado, tem te controlado. Paulo está dizendo assim: eu não conquistei tudo, tem muita coisa que ainda falta conquistar, porém, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você quer conquistar, irmãos? Porque tem gente que apenas só tem vontade, mas de fato ela não quer conquistar. Veja que é uma promessa, o Senhor está dizendo: olha, eu vou te dar para você possuir, para você conquistar. Mas eu preciso, irmãos, entender que para mim avançar, antes de prosseguir, eu preciso soltar, desprender, esquecer, aquilo que me marcou de forma negativa. Amém, igreja? Esquece. Pastor, era o ano que eu criei tantas expectativas, mas foi um ano frustrado, foi um ano de decepção, foi um ano que perdi, que fui derrotado, que fracassei. Esquece isso. Esquece isso. Claro que, irmãos, quando a gente fala esquecer, não é que vai ser apagado da nossa mente.
Quando a Bíblia está falando de esquecer, é passe por cima, supere. Amém, igreja? É você olhar para trás. Eu não estou preso naquele fracasso que eu tive nesse ano. Eu não estou preso naquela decepção que eu tive nesse ano. Eu não estou preso naquele mal que de alguma forma tentou me prender. Não, eu esqueci. Eu passei por cima. Amém, igreja? Aí o Paulo continua dizendo aí, o que ele fala? Primeiro é para esquecer. Agora ele está dizendo o que, igreja? Prossigo para a conquista. Está o alvo, mas é conquista. Prossigo para conquista. Talvez no seu caso, irmãos, o que está faltando é isso, prosseguir, né? É você estar, irmãos, já pulou, né? Prosseguir, antes tem um avançar. Isso. Veja que primeiro é esquecer, aí depois é avançar. O que é avançar, igreja? Então, pega aí os três: esquecer, avançar e prosseguir, né? Para quem já marcou prosseguir, deixa aí que daqui a pouco eu falo do prosseguir. Primeiro, esquecer. Segundo, o que está dizendo aí é avançar. É você, irmãos, eu estou parado, eu estou avançando, eu tive uma iniciativa. Tem gente que o caso dela não é ter uma iniciativa, mas é recomeçar. Tem gente que, irmãos, começou um dia e parou. Tem gente que um dia estava indo bem, Paulo até fala, correis bem, você estava tão bem na caminhada, na jornada da fé, você estava tão bem no casamento, na vida familiar, com os filhos, financeiramente, você estava tão bem com Deus, o que te fez parar? Paulo faz essa pergunta, o que te fez parar? Você parou? Agora ele está dizendo o quê? É hora de recomeçar, é hora, irmãos, de ter um avanço, de ter uma iniciativa, um recomeço, né? Precisamos avançar. Se eu quero conquistar, eu preciso, se for possível, irmãos, pastor, mas já agora em dezembro, recomeçar, por que não ano que vem? Irmãos, faça hoje. Amanhã pode ser tarde demais, ou pode ser que amanhã a gente não tenha oportunidade, chance, igual nós estamos tendo hoje. Então é hoje, né? Mas esses dias eu vi uma colocação, uma frase bem assim, mas já é noite, amanhã eu começo. Não, comece sendo noite. Começa sendo no fim do expediente, começa, irmãos, no fim do mês, começa no final do ano. É importante que você comece. Não, eu vou esperar o mês virar, eu vou começar amanhã cedo, ano que vem eu começo. Não, irmãos, olha, agora, para a conquista, para, irmãos, a realização do sonho, é agora, né? Esse avanço que nós precisamos ter, essa iniciativa, esse recomeço que nós precisamos ter. E agora, por último aí, prosseguir. O que é prosseguir, irmãos? Por mais que esteja difícil, é você dar continuidade. É você, irmãos, estar persistindo, né? Vai ter N fatores para você desistir. Não, mas eu vou prosseguir. Vai ter gente da sua casa, vai ter amigos, vai ter gente da igreja, vai ter gente do seu trabalho, que vai fazer de tudo para você parar. Mas você focado para a conquista, você vai dizer para você mesmo, eu vou prosseguir. Eu vou continuar nessa caminhada, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar lutando pela minha família, pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos, eu vou continuar lutando por esse propósito, por esse alvo, por essa conquista. Irmãos, prosseguir. São ensinos que muitas vezes, quantos já ouviram isso? Quantos que já entenderam isso? Mas deixou no esquecimento, deixou de lado. Hoje o Senhor está nos despertando. Quer conquistar? Esqueça. Tenha uma iniciativa, um recomeço, e você precisa prosseguir. Por mais que venha dificuldade, por mais que venha luta, por mais que venha problema, por mais que exista aí mal, demônio, obras infernais que se levante contra a sua vida, irmãos, creia no teu coração, o Senhor está contigo e pronto, acabou. O Davi faz uma declaração assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu quase estou morrendo, vale, estou perto da morte, ainda que eu estou perto da morte, o Senhor está comigo, eu não vou temer, né? Então você pode estar passando por situações que você está quase, né, fazendo aquilo que o inimigo quer, parar, desistir, abrir mão, retroceder. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu vou ficar confiante em Deus, porque o Senhor está comigo. Amém, igreja? Diga comigo, o Senhor está comigo. Não temereis. Amém. Glória a Deus. Essas três condições que Paulo aplica, que eu vejo, irmãos, que ele está falando, se você pegar o contexto, ele está falando de alvo, de conquista. Ele está falando de um objetivo onde ele queria chegar, em um lugar que ele ainda não tinha chegado. Aonde você ainda não chegou?
profissionalmente, familiar, vida espiritual. O que você ainda não conquistou? O Paulo ainda não havia conquistado, mas ele dá aqui a direção para eu chegar, para eu então ir até o alvo, para eu conquistar. Eu preciso esquecer, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 9:10. Eu vou pedir para você abrir aí, mas eu quero que você leia comigo aqui na versão NVI, na tela. É importante você, irmãos, buscar algumas versões. Não é que as versões mudam o que a Bíblia está dizendo. É o entendimento que Deus está trazendo ali ao seu coração, para aquele momento que você vai estar então refletindo. Vamos ler junto aí na NVI? O Paulo mostrou 3 direções para quem quer conquistar: esquecer, avançar e prosseguir. Aqui em Eclesiastes eu vejo mais uma, que é onde nós vamos terminar falando dessa posição que nós temos que ter. Inclusive eu já até compartilhei durante o dia, na linha de transmissão dos grupos, esse versículo na NVI, e está escrito assim, ó: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça de qualquer jeito. É isso? Faça de corpo mole. É assim, irmãos? O que a Bíblia está dizendo? Faça-o com toda a sua força. Digo para você que essa frase, esse versículo, irmãos, fala muito forte ao nosso coração, quando o Senhor está nos mostrando: você quer conquistar? Tudo que vier diante da sua mão, você precisa fazer bem feito. Você precisa fazer com toda a sua força. Sabe por quê, irmãos? Eu estava dizendo isso de manhã. Tem muita gente que está escondendo força. Tá, irmãos, sempre sendo mediano. Já ouviu o significado da palavra medíocre? Já viu? Isso não é um palavrão não, né? Aquela pessoa mediana, aquela pessoa que sempre está na média. Ela pode ser 10, ela pode tirar 10, mas 5 tá bom, 6, 7 tá bom, é a média, passei, estou aprovado. Tá entendendo, irmãos? Deus quer que a gente seja, irmãos, 10. Deus te fez, Deus te capacitou. A Bíblia fala que a nossa capacidade vem dele. Ele nos capacita, irmãos, para ser destaque, para brilhar, para o nome dele ser glorificado. Só que nós estamos muitas vezes acostumados. Não, é melhor assim, com pouca força, né? Não vou cansar bastante, com pouca força eu vou chegando lá. Só que a advertência para nós do Espírito Santo é essa: tudo que vier na sua mão, faça com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu, irmãos, ânimo, com todo o seu coração. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: tudo que vier na sua mão, diga assim, ponha força nisso, faça bem feito. Irmãos, eu falei para a igreja de manhã, é claro, irmãos, é claro que a casa e casa, não é todos, mas é hora da gente parar de ser mediano, é hora da gente passar acima da média. Até quando a gente vai ficar sempre na média? 5, Deus quer 10, mas não, 5 estou aprovado, tá bom. Eu lembrei de uma palavra, eu ouvi isso lá em Cáceres, nunca esqueci. A vaca está segurando leite, guardando leite, algo mais ou menos assim. Alguém já viu essa expressão? Tá escondendo leite? Sim ou não? O irmão lá da igreja, lá, ele falou assim: pastor, fui tirar leite, saiu só um pouquinho. Aí ele falou: a vaca tá escondendo leite. Aí o que ele fez? Pegou o bezerro lá, foi lá, o bezerro mamou, levou o bezerro, irmãos, deu mais não sei quantos litros de leite, muito. E aí vem essa expressão: a vaca está escondendo leite. Tem muito leite, tem muito para dar, para oferecer, mas está escondendo leite. Aí vem, né, no dia a dia, tem gente que esconde, não esconde? O dinheiro, esconde o talento, esconde, irmãos, os dons, né? Tem gente que esconde aquilo que é para, irmãos, fazer com força. O que você tem, irmãos, escondido? Porque diante dos homens você pode esconder, mas diante de Deus estão tudo sendo registrado. Deus está vendo de todas as coisas. Aquilo que o Senhor está nos entregando hoje, irmãos, para conquistar, além de esquecer, avançar e prosseguir, é que nós precisamos colocar força, fazer bem feito. Eu vou falar aqui para o lado espiritual, depois a gente vai para algumas partes do dia a dia, mas vamos pegar aqui primeiro o lado espiritual. Você ora,
faça bem feita a sua oração. Você, irmãos, tem um momento de oração, não tenha pressa, não faça correndo, não faça de qualquer jeito. Qual que é a direção do Espírito Santo aqui? Tudo que vier para fazer, tudo que você tiver que fazer, faça com toda a sua. Por trás disso está dizendo, faça bem feito, faça o seu melhor. Você vai orar, irmãos, então faça aquela melhor oração que você pode colocar diante de Deus. Você vai, irmão, se consagrar, faça a melhor consagração que você puder oferecer a Deus ali, né? Você vai, irmãos, jejuar, você vai se santificar, você vai se revestir de Deus, você vai buscar uma renovação, faça bem feito. De qualquer jeito, tá bom, Deus está vendo o meu esforço, é melhor, né, fazer de qualquer jeito do que não fazer nada. Tem gente que se conforma com isso. Não, igreja. Eu lembrei da história de Saul. Samuel estava passando a cabeça na mão de Saul, né, relevando. Saul foi um bom rei no início, fazia bem feito, fazia, irmãos, né, com força. E quando ele relaxou, quando ele deixou de fazer conforme Deus queria receber, o que Deus falou para Samuel? Até quando vai ter dó de Saul? Porque eu já tenho rejeitado. Quando eu e você, irmãos, não coloca força, estamos sendo rejeitados por Deus. Nossa vida espiritual, o comprometimento aqui da fé, está no chão, está lá embaixo. Deus não aceita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo que é para fazer, faça como? Como você quiser? Sim ou não? Não, faça com toda a sua força. Então põe a força nisso que você está fazendo. É para buscar a Deus? É para vir na igreja, irmãos? Se é para servir a Deus, eu vou servir com força. Se é, né, para consagrar, eu vou consagrar. Se é para ter essa vida de santidade, eu vou ter. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu não vou ficar brincando com Deus. Não pode, irmãos. Tem gente que está brincando, né, de servir a Deus. A gente precisa levar a sério o Evangelho, irmãos. Tem que ser respeitado. A palavra de Deus precisa ser cumprida na obediência. Hoje nós estamos ouvindo para que a gente possa colocar em prática, se a gente ainda não pratica isso, né? Em alguma área da sua vida, tem que ser colocado mais força. Deus está nos mostrando que essa é a direção. A quarta, coloca mais força, faça o seu melhor, né? Então aqui, igreja, levando para o lado espiritual é isso. Orar, vir na igreja, ler a Bíblia, santificar, consagrar, né? Tem que fazer o seu melhor, por força. É fazer, irmãos, com toda a sua força, com todo o seu coração. Amém, igreja? Agora, vamos levar para outras áreas aqui para a gente, então, entender. Você que tem aí um relacionamento, seja noivado, seja casamento, você está amando, ama com força seu cônjuge. Irmãos, tem gente que fica brincando até no relacionamento. Está casado, então leva a sério esse casamento, coloca força nesse casamento. Amém, igreja? Aqui pais e filhos, né? No sentido, irmãos, do que a gente pode então aplicar aqui. Para amar o filho, vamos amar com força, né? Amar, corrigir com amor, querendo sempre o melhor para os filhos. Mas aí tem gente, irmãos, que deixa acontecer. Não, igreja, é para fazer, vamos fazer bem feito. É para ter um casamento, então tenha, irmãos, para glorificar a Deus. Tem filho? Então, irmãos, faça, ame, trate, irmãos, com força, respeitando, fazendo para a glória de Deus tudo que você tiver fazendo. Trabalho, igreja, irmãos, trabalho. Tem gente que às vezes trabalha, já viu a expressão, não veste a camisa da empresa, do time, né? Está trabalhando de corpo mole, está ali, irmãos, porque eu estou aqui porque eu tenho que trabalhar. Não, você está trabalhando, irmãos, trabalhe colocando força, o coração, empenho. Você vai ser recompensado. Qual vai ser a sua recompensa? Conquistas. Conquistas. Quando você põe força, quando você empenha, quando você dedica, irmãos, você vai ser recompensado. Quando você vai ajudar alguém, irmãos, está estendendo a mão, você está sendo uma pessoa, né, que está fazendo bem a ela, não faça de corpo mole, não. Não faça de qualquer jeito, não. Vai ajudar a pessoa? Aplica o coração. Não, vou ajudar com força. Eu estou usando essa expressão porque o versículo está dizendo, façam com toda a sua força, intensidade. Agora, irmãos, voltando aqui para o lado espiritual,
conserto com Deus. Eu falava de manhã também, quantas pessoas que estão vivendo uma vida, está levando a vida torta com Deus, de qualquer jeito. Você quer realmente, irmãos, mudar? A gente sempre fala, mostra aqui Romanos 12:2. A mudança, a transformação que a gente quer para a nossa vida começa onde? Na mente, mentalidade. Você quer, irmãos, essa transformação para a sua vida? Não, eu vou mudar. Minha mente, não, eu vou colocar força. Eu vou, olha, até mudar. Eu não vou abrir mão disso. Aí tem gente que começa a mudar pensamento para melhorar. Aí, irmãos, vem na primeira obstáculo, ela, não, isso não é melhor não, é muito cansativo, dá muito trabalho. Coloca força nisso. Coloque, irmãos, aquilo que Deus está pedindo. É para fazer, faça com força. É para mudar, mude. Você está lutando pela libertação? Irmãos, lute para ser liberto, mas ponha força nisso. Se tiver corpo mole, a pessoa não vai alcançar a libertação. Aí tem gente que é, pastor, eu quero sair desse vício, desse caminho errado, dessa vida torta. Coloca força. Aplica o coração. Você vai sair dessa. Mas se você tiver com o coração, né, ali dividido, se você tiver, irmãos, né, como diz, não veste a camisa da libertação, assumindo a libertação sobre a sua vida, você vai entrar mês, entra ano, sai ano, e você vai viver preso. Não vai ter libertação, não vai ter cura, não vai ter transformação. É a mesma coisa como também caráter, irmãos. Não, eu preciso de uma mudança no meu caráter. Se eu preciso, irmãos, eu tenho que pôr força para que o meu caráter seja transformado, mudado. Até quando eu vou ficar, irmãos, naquela situação que desagrada a Deus, que até envergonha o nome do Senhor, leva um mau testemunho para as pessoas? Até quando? Então a direção é mudança de comportamento. Se você quer, começa na mente. E tem que colocar força. Tem que, irmãos, dedicar. Né? Hoje Deus está nos mostrando que a importância de você se entregar, né? O melhor, fazer com que você aplique o seu tudo que você pode, porque existe recompensa. Qual que é a recompensa de hoje mesmo? Conquistas. Quando você faz o seu melhor, quando você então põe força naquilo, você vai ser recompensado. Deus vai fazer você conquistar. Amém? Estou procurando aqui, eu vou pegar aqui João capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui uma história, do 1 ao 4, versículo 5, a gente chega aqui ao entendimento dessa palavra. João, o Evangelho, capítulo 12, o verso a partir do 1. Amém. Não esqueça do princípio do versículo de Eclesiastes 9:10. Tudo que vier em sua mão, tudo que você estiver fazendo, faça com força. Faça com toda a sua força. Sabe, irmãos, eu fico analisando, porque eu estou enfatizando essa parte aqui, mas a parte final do versículo de Eclesiastes está falando assim, vai chegar uma hora que você não vai ter tempo para fazer isso, para você aplicar a sua força. Então a gente vê que o tempo de fazer alguma coisa é quando, igreja? É agora. O tempo de pôr força para mudar é agora. O tempo para, irmãos, decidir viver seriamente com Deus, colocando força, é agora, porque depois que morre, não tem mais o que fazer. Depois você analisa lá o versículo, está falando sobre isso também. É que eu estou enfatizando aqui, pegando aqui a parte inicial, mas a parte final do versículo de Eclesiastes está falando, depois não vai adiantar você querer colocar força, querer fazer depois de morto. Não tem o que fazer. Então faça enquanto você está vivo, enquanto você tem aí o fôlego de vida. Amém? É aquela coisa, irmãos, você às vezes tem aí um projeto para desenvolver, aí fica adiando. Não, mês que vem, ano que vem eu vou fazer um projeto, eu vou planejar, ano que vem, né, vai ser diferente. Não, é agora, o momento é esse, né? Irmãos, é sonho, quer sonhar? Então sonhe para realizar seu sonho, né? Ponha força, vai realizar esse sonho. Eu vou conquistar, se é para conquistar, então eu vou pôr força para ter conquista. É isso que a Bíblia está nos mostrando, né? Olha aí. Eu quero mostrar um grupo de pessoas que existe, irmãos, às vezes até dentro da igreja. Às vezes até dentro dos lares, lugar de trabalho. Por que eu falo dentro da igreja? Porque quem fez isso foi discípulos. Qual o significado da palavra discípulo? Seguidor de Cristo. Vamos ler aqui a história? João 12, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que oferecera a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia,
e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, muito valor, era caríssimo. O que ela fez, igreja? Ungiu os pés de Jesus. E o que aconteceu? Enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, olha só o grupo de pessoas aí, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Amém. Para aí. Olha a junção aí da mensagem. A parte inicial, Maria, irmãos, ela está servindo a Cristo. Ela está ungindo com um pinguinho de unguento, de nardo, de unção? Não. É para servir, é para fazer? Eu vou derramar aos pés do Senhor. Eu vou fazer bem feito. Eu vou fazer, irmãos, por completo. Você vai pegar a tradução que você vai ver que ela derramou tudo que ela tinha ali daquele perfume, daquele unguento aos pés de Jesus. Só que, irmãos, quando nós estamos decididos a fazer o nosso melhor, quando estamos decididos a entregar o nosso tudo para Deus, para o Senhor, quando a gente está decidido, olha, eu vou fazer, eu vou pôr força, eu vou servir, vou adorar, eu vou ser fiel, eu vou pôr força nisso. Aí vai aparecer quem, igreja? O grupinho de pessoas. Para que isso? Para que pôr força? Para que dedicar toda essa força? Já viu isso, irmãos, no seu dia a dia? No seu trabalho? Acontece muito no trabalho, né? Ainda mais quando tem muita gente trabalhando junto. Aí um chega e fala assim pro outro, ei, menos aí. Para que toda essa força? O patrão não está te vendo? Você está se matando aí. É assim ou não é, irmãos? Infelizmente. Acontece bastante. Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Essas pessoas querem, irmãos, fazer com que a gente saia do plano que Deus tem para nós, para que a gente venha conquistar. Irmãos, você está trabalhando, você está servindo, você está dedicando, dedica por inteiro. Ninguém está vendo, o patrão não está vendo, mas o Senhor está com seus olhos voltados para você. Ele que vai te recompensar, Ele que vai, irmãos, trazer a você a condição de conquista. Mas tem gente que fala assim, é verdade, ninguém está vendo, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, ninguém me ajuda. E aí, irmãos, entra aí, na onda de onde muitas pessoas, por isso que na vida não conquista nada, não vai para frente, as coisas não fluem, porque acaba levando para esse lado. A gente vê que a Maria, ela tá, irmãos, é para fazer, é para servir, é para ungir, então vou dar o meu tudo, o melhor. A gente não viu aqui que o unguento era de valor? Era caríssimo, era de muito dinheiro. E o que ela fez, irmãos? Não olhou para valor, não olhou para o dinheiro, mas é para fazer. O que a gente viu em Eclesiastes 9:10? É para fazer, eu vou fazer com força, eu vou fazer bem feito. Então, igreja, altar escondido, vida secreta com Deus, o Senhor vai te recompensar, trazendo para a sua vida conquistas. Mas cuidado com esses grupinhos de pessoas que sempre vai te cercar. Coloca força não. Você está trabalhando demais, você está fazendo muito. Acontece na igreja, na escola, no dia a dia, infelizmente tem. Você está fazendo para o homem, você quer se aparecer? Não é para homem não. O que eu faço aqui é para Deus ser glorificado, através daquilo que eu estou fazendo. Aí tem gente que fala assim, você quer aparecer, você quer se mostrar, você quer um reconhecimento. Não, irmãos, não caia nessa não. Faça bem feito tudo aquilo que vier diante da sua mão, para servir a Deus, para trabalhar, para estudar. Estude, irmãos, dedica, vai ter recompensa. Qual é a recompensa? Conquistas. Amém, igreja? A importância de você entregar o seu melhor. Quando você entrega o seu melhor, quando você dá o seu tudo, quando você, irmãos, coloca força naquilo que você está fazendo, Deus vai te recompensar. Deus vai fazer com que você seja, então, aquela pessoa que venha conquistar. Rapidamente aqui, eu quero apontar 3 coisas para esse texto de João 12, para a gente aqui, irmãos, entender o que a gente pode observar aqui. João 12, eu vou só pegar aqui os exemplos. Essa mulher, a Maria, ela estava aos pés do Senhor. Veja só, ela derramou unguento
E aos pés do Senhor, ela estava fazendo o que ali? Dando o melhor. Não esqueça do texto básico, pondo força naquilo que ela está fazendo. Mas veja só, aos pés do Senhor, ela está ouvindo a Cristo. Quando eu ponho força no que eu faço, eu paro para ouvir Deus, ouvir o Senhor. Essa mulher, irmãos, aos pés de Jesus, ela está parada para ouvir a Cristo. Tem gente que por não pôr força, por não dedicar, por não fazer direito, irmãos, ela não para ouvir Deus. Ela não para. Veja que, entenda que aos pés do Senhor ali, ela está ouvindo o que Cristo está falando. Quando você dedica, você para ouvir o que o Senhor fala no teu coração. Ah, Deus não fala comigo. Mas você não põe força no que você está fazendo. Você não se rende aos pés do Senhor. Aos pés de Jesus, Maria estava ouvindo Jesus. Amém, igreja? Pondo força, fazendo o meu melhor, dedicando a Deus o que eu estou fazendo, eu vou ouvir Ele. A hora que Ele falar, eu estou ali ouvindo. Estou ali pronto para ouvir. Amém, igreja? Então entregue-se, né, aos pés do Senhor e você vai parar para ouvir Ele. Outra coisa que me chamou a atenção, que aos pés de Jesus, ela está ali chorando. Há um choro. Se você pega a história claramente relatada, essa história em João 11, você vai ver que o próprio Cristo chorou pela morte de quem? De Lázaro, né? Então veja que pouco tempo ali, Jesus ele chorou, foi comovido, né? Viu outras pessoas chorando, ele era amigo do Lázaro, chorou. Então eu vejo que também, irmãos, a Maria, ela aos pés do Senhor, ela está aproveitando aquele momento para chorar aos pés do Senhor. Sabe, igreja, às vezes a gente fica procurando alguém para desabafar, para chorar, para lamentar, né? Não, vai aos pés do Senhor, chore aos pés de Jesus. Quando você, irmãos, dedica a Deus aquilo que você está fazendo, claramente você vai estar chorando, você está pondo para fora, você vai estar se aliviando, você vai ser tratado, o Senhor vai sarar suas feridas. Há um grande mover no mundo espiritual quando choramos para Deus, quando choramos aos pés do Senhor, né? Então nesse encontro aqui, a Maria, ela está ali aos pés, chorando, aos pés de Jesus. Mas por que ela chorou aos pés? Porque o que ela estava fazendo bem feito, né? Então, igreja, a gente também precisa se prostrar aos pés do Senhor. E se for para chorar, chore. Claro que tem gente que não chora, né? Ah, e agora eu não choro, eu não sou emocional, né? Isso aí agora eu estou longe de Deus. Para com isso, irmão. Porque tem gente que define, né, a proximidade de Deus se ela chora, se ela arrepia, se ela se emociona. Não baseia nisso não, né? Tem gente que tem essas experiências. Amém para quem tem. E também não é errado não. Agora, se você não tem, não se define que você está longe de Deus, que a presença do Senhor não está na sua vida. Porque eu já vi, irmãos crentes, pessoas de tempo de igreja, falam assim, eu me vejo longe de Deus. Mas por quê, irmão? Mas porque eu não choro, eu vejo tanta gente chorar, eu não choro. É verdade, irmãos, às vezes a pessoa, ela chega a uma conclusão que ela está longe de Deus porque ela não chora, porque ela não arrepia, porque ela não se emociona. Para com isso. Nós devemos crer, tudo é possível ao que crê, não é ao que chora, ao que sente, ao que se emociona. Tudo é possível ao que crê. Eu creio que Deus está na minha vida e eu estou com Ele e vamos, né, aos pés do Senhor servir a Ele, fazendo a Ele o nosso melhor. Amém? Terceiro, irmãos, ela está aos pés do Senhor para adorar. Adoração. A igreja, nós, eu e você, nós precisamos, irmãos, estar voltado para a adoração. Derramar-se aos pés do Senhor para adorar. Como está a sua adoração diante dEle? A sua adoração, não é letra decorada, não é música que eu estou dizendo, irmãos, adoração. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Por que que Ele está procurando? Porque Ele tem visto muita gente cantar com a sua boca, mas o coração está longe dEle. Deus tem visto, irmãos, muita gente, né, não aplicando, não dedicando, não pondo força na adoração. Quando eu estou falando que pôr força na adoração, não é gritar, cantar mais alto, não é isso não. É aplicar o coração por inteiro. Maria está aos pés do Senhor, fazendo o que, igreja? Adorando, dedicando o seu melhor, pondo força na adoração, né? No choro, está servindo ali, né? Ela está ouvindo. Põe a força, entregue o seu melhor, faça, irmãos, o que você pode por inteiro para entregar a Deus, né? Volta a usar aquela palavra, tá aí ainda, Oscar, vê, coloca aí aquela significado medíocre, né? Olha, é o dicionário isso aí, ó. Tem gente que às vezes não sabe o significado disso.
medíocre. O primeiro aí, igreja, de qualidade média, comum, mediano, é o meião, é modesto, é pequeno. Deus não quer isso de nós. Deus quer que você seja 10, excelente. Para de se conformar com a média. Para de se conformar com 5, com 7, não, é a média, tá bom assim, não, irmãos. Deus, Ele quer de nós, irmãos, que a gente faça o nosso melhor. Amém, igreja? Dedique melhor para a sua família, dedique melhor para o seu cônjuge, dedique melhor para os seus filhos, dedique melhor para você servir a Deus. A gente precisa melhorar. Temos que sair dessa palavra aí, mediano. Tem gente, eu estava falando, irmãos, tem crente que está escondendo leite. Para de esconder o leite. Entrega o seu tudo, dá o seu máximo, dá aquilo que você pode por inteiro. Ofereça ao Senhor, ofereça ao seu cônjuge, ofereça lá no seu trabalho, porque haverá recompensa. Qual é a recompensa? Conquista. Irmãos, Deus vai te recompensar, mas precisamos deixar de ser mediano, medíocre. Amém? Não é ofendendo ninguém, tá, irmãos? É usando aqui a palavra, até fiz questão de trazer o dicionário aí para você entender que não é assim que Deus quer que a gente viva. Vamos voltar para onde começamos? A gente termina aqui, Eclesiastes 9:10, na NVI. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça como você quer. Pouca força? O que der, não. Faça-o com toda a sua força. Eu deixei para terminar, irmãos, só a primeira letra, a primeira palavra aí. Tudo. Tudo. Não é o que você quer. Não, isso aqui eu vou aplicar força. Isso aqui eu vou fazer bem feito. Isso aqui não. Está errado. Tudo que é para você fazer, faça bem feito. Tudo que é para você fazer, faça com toda a sua força. Guarda essa palavrinha aí. Tudo. Não é o que você quer, não é o que eu quero. É tudo que vem na sua mão. Tudo que você está tendo, irmãos, a condição. Está recebendo aí a oportunidade. Tudo. Faça-o com toda a sua força. Amém. Essa é a direção que Deus nos dá, irmãos. 4 posicionamentos que nós precisamos ter: esquecer, avançar, prosseguir e pôr força nisso. Fazer bem feito. Fazer o nosso melhor. Amém? Fique em pé. Nós vamos orar agora. Deus abençoe você da internet. Fique na paz. Compartilhe esse link. Certamente essa palavra vai alcançar o coração de outras pessoas.